Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia King James darei continuidade à leitura aqui da sessão Como Ler e Estudar a Bíblia, hoje lendo o tópico, o subtítulo Etapa 4, Aprenda a Falar como um Nativo. Um dos aspectos mais interessantes de uma viagem tem a ver com aprender como as pessoas em lugares diferentes usam as palavras. Por exemplo, a palavra alemã Guten Tag significa literalmente bom dia. Entretanto, ela é usada normalmente como saudação apenas à tarde, e assim é equivalente a um brasileiro falando boa tarde. Para se entender o texto bíblico, precisamos ter uma compreensão exata do modo como as palavras são usadas. Os sentidos das palavras são determinados pelos contextos nos quais elas são usadas. Ao estudar uma palavra no texto bíblico, desejaremos a. Conhecer os possíveis significados para essa palavra no mundo antigo. B. Determinar, baseado no contexto, que significado o autor mais provavelmente pretendeu. E C. Ver se podemos obter uma percepção do uso do autor observando como a mesma palavra é usada em outro lugar na Bíblia. Aqui existe um tópico. Escolha palavras-chave para o estudo. Identifique palavras-chave na passagem. Elas podem ser termos que se repetem, vocábulos que são obscuros ou enigmáticos, ou palavras que parecem teologicamente importantes. Consulte ferramentas de estudo de palavras. Conheça as palavras hebraicas ou gregas por trás de nossas versões portuguesas, usando uma concordância exaustiva, programas de software da Bíblia ou diversos tipos de dicionários expositivos. Assim que tiver acessado a variedade de possíveis significados para uma palavra hebraica ou grega, considere esses possíveis sentidos no contexto da passagem que você está estudando. Isso lhe proporciona uma visão das várias nuances da palavra grega ou hebraica por trás da tradução que está usando, aprofundando sua compreensão daquilo que o autor bíblico tenha tentado dizer. Este é também um ponto excelente em seu estudo bíblico, para consultar bons comentários. Eles discutirão as palavras-chave da passagem à luz do contexto literário, de questões contextuais, da teologia do autor e de outros fatores. Consulte uma concordância. Você pode usar uma concordância para procurar outros usos do mesmo termo hebraico ou grego que está estudando. Identifique lugares onde a palavra é usada de maneira semelhante ao modo usado na passagem em estudo. Essas referências cruzadas podem lhe fornecer uma compreensão maior da passagem na qual você está fazendo estudos de palavra. Os estudos de palavras podem ser muito úteis, mas podem também ser abusados, e há falácias em estudo de palavras que desejaríamos evitar. Entre algumas das mais comuns estão: falácia da referência cruzada. Insistir que uma palavra, tal como usada em uma passagem, deve ser empregada da mesma maneira em outro texto, simplesmente porque o mesmo termo é usado. Falácia da raiz. Insistir que o verdadeiro sentido de uma palavra está ligado ao significado de sua raiz, ou a partes do vocábulo. Mas nem sempre a linguagem funciona dessa forma. Falácia dos significados múltiplos. Insistir que todos os possíveis significados de uma palavra ocorrem em um determinado uso numa passagem específica. Na maioria das vezes, o autor tinha um significado específico em mente. Essa daqui então foi a leitura do subtítulo Etapa 4, Aprender a Falar como um Nativo, na sessão Como Ler e Estudar a Bíblia, da Bíblia King James 1611. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.